O I é colocado ou não. Bem, o Heisenberg, né? O Heisenberg usou operadores hermitianos, ou seja, são operadores que o seu conjugado hermitiano é igual a ele mesmo. Então, a mecânica quântica foi desenvolvida com operadores hermitianos. Então, nós vamos partir para encontrar essa equação de Schrödinger a partir de operadores hermitianos. Né? O operador U, que representa a evolução temporal, ele tem que ser unitário. Nós vimos que o U de 0 é igual a 1, e ele é unitário, certo? Então, vamos fazer uma expansão em Taylor, né? Vamos fazer uma expansão de Taylor. Uma expansão de Taylor, eu diria o quê? Que U de E, ele é analítico, né? Essa função é analítica. Ela é U de 0, mais U de 0 é identidade. Então, identidade mais uma pequena variação, né, de primeira ordem. A variação de primeira ordem é linear, ou seja, epsilon, vezes a sua derivada em 0, né, que é o ponto. Mais os termos de segunda, terceira e por aí vai. Ordens. Da mesma forma, eu posso fazer o conjugado, ou na verdade o hermitiano. O hermitiano de epsilon é igual a identidade mais epsilon, o ponto hermitiano mais as outras ordens. A definição de unitário qual é? É que o hermitiano vezes U é igual a identidade. Então vamos fazer isso aqui. Vamos pegar esse U hermitiano, multiplicar por esse U e vamos forçar aqui a identidade porque de fato ele é unitário. Vamos mostrar isso aqui. Então, a ordem não importa, ele é a mesma coisa de U hermitiano de epsilon vezes U de epsilon. Isso aqui é igual ao quê? Multiplicando isso daqui por isso aqui. Vai dar I mais epsilon vezes U ponto mais U ponto hermitiano. Mais os outros termos aqui, que vão ser termos de segunda ordem, no caso. Epsilon ao quadrado, U ponto, que eu não vou considerar. Que nós estamos pegando para pequenas infinitesimais. Esse é, como a gente falou bem aqui, são pequenas variações. Então, isso aqui é infinitesimal. Então, daqui, o que a gente tem? A gente tem que, a definição que unitário tem que ser igual a I. Essa definição. Então, para isso ser igual a I, só tem um jeito. Se, e somente se, esse negócio aqui for 0. Mas, epsilon é diferente de 0, porque eu estou fazendo uma variação não nula. Então, eu chego à conclusão de que o ponto mais o ponto adaga, que é hermitiano, né, é igual a 0. Mas o que quer dizer isso? Isso quer dizer, passando para o outro lado, que o ponto é igual a menos o ponto adaga. E o que quer dizer isso aqui? Que o ponto é anti-hermitiano. Então, nós mostramos que o ponto é anti-hermitiano, porque para ser hermitiano, a gente sabe que um operador tem que ser o operador conjugado hermitiano. Quando aparece o menos, quer dizer que ele é anti-hermitiano, que a gente quer trabalhar com um hermitiano, certo? Mas se a gente quer trabalhar com hermitiano, o que a gente tem que fazer para passar de um anti-hermitiano para um hermitiano? O que é que se pode fazer em relação a isso? E pegarmos um operador mais ou menos I e multiplicarmos por um operador anti-hermitiano, nós vamos ter um operador hermitiano, certo? Isso assim, mais ou menos I vezes um operador anti-hermitiano é igual a um operador hermitiano. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse nosso operador anti-hermitiano e vamos multiplicar por I. Então, vamos ter que I vezes o ponto é igual a um operador hermitiano, e eu vou chamar esse de operador de hermitiano de H. O motivo é simplesmente porque depois eu vou mostrar, ele vai servir como a própria Hamiltoniana. Vamos chamar de H, faz de conta que não é Hamiltoniana. Então daqui a gente tira o seguinte, que o ponto é igual a menos de H. Ok, tá aqui. Mas, por Taylor novamente, a gente diz que U de epsilon é igual a identidade mais epsilon U ponto, certo? É igual a quê? É igual a I menos I epsilon H. Porque eu inseri isso aqui nessa equação aqui, né? Que o ponto é menos IH. E vou obter isso. Então, U de E é igual a I menos I epsilon, que é um epsilon de variação, H. Vamos lembrar o seguinte, esse epsilon tem dimensão de tempo. Nós sabemos que a Hamiltoniana tem dimensão de energia. Se nós quisermos adimensionalizar isso aqui,
O que a gente pode fazer? A gente tem aqui uma dimensão de energia vezes o tempo, mas nós sabemos que existe uma constante fundamental, que é a constante de Planck, no caso, a constante de Planck dividido por 2π, que é o H cortado, ela é unidade de por tempo, vezes tempo. Então quer dizer, se eu pegar e dividir esse produto por H cortado, eu vou ter uma coisa adimensional. Bem, isso aqui é uma convenção de que fazendo... às vezes você vai ver os físicos utilizando muito H cortado igual a 1. Então, por exemplo, se eu não botasse esse H cortado aqui na equação de Schrödinger, por exemplo, não teria problema, porque as equações, o físico teórico trabalha, às vezes ele põe em todas as constantes 1. Então, o H cortado eu posso fazer simplesmente 1. Só que, como eu quero derivar a equação com todas as constantes explícitas, então eu não vou fazer H cortado igual a 1. Então eu vou adimensionalizar isso aqui e fazer com que essa constante fundamental da natureza apareça. Então, é identidade menos I epsilon H sobre H cortado. Veja que eu só dividi por H cortado aqui para poder tornar isso aqui adimensional. O que é a identidade, né? Matriz identidade, e aqui é algo adimensional. Pronto. Então, essa adimensionalização aqui tornou minha expressão final dada por isso daí. Eu tenho que esse U de epsilon está na sua forma final, mas voltando ao fato de que U é unitário, ou seja, que U conjugado hermitiano e epsilon vezes U de epsilon, ou seja, é igual a identidade. Então eu vou escrever isso aqui como sendo 1 mais I epsilon H hermitiano sobre H cortado vezes 1 menos I epsilon H sobre H cortado. Isso é igual a identidade. Veja, aqui é o conjugado hermitiano, né? Conjugado hermitiano desse daqui, porque o conjugado hermitiano de menos I vira mais I, e o conjugado hermitiano de H fica H adaga. Então, o adaga vezes U está aqui, igual a identidade. Para isso ser igual a identidade, basta a gente abrir isso aqui e igualar os termos. Mais dois termos lineares, que é I epsilon H cortado, ou H hermitiano sobre H cortado, menos I epsilon H sobre H cortado. Então aqui nós temos 1, 2, 3 termos igual a identidade. Bem, o que acontece aqui? Lembrando que nós estamos utilizando epsilon 2 tendendo a zero, ou seja, nós estamos fazendo esses termos de segunda ordem zero. São irrelevantes. Então daqui a gente corta aqui I com I cancela, e nós temos que I epsilon sobre H cortado vezes H hermitiano menos H é igual a zero. Mas o nosso epsilon é diferente de zero. Então o que é que isso vai implicar? Nós temos que H hermitiano é igual a H. Claro que isso aqui tem que zerar, para isso zerar acontece I. Ou seja, nós acabamos de mostrar, de fato que já sabemos, que a hamiltoniana, né, ela é hermitiana. E se ela é hermitiana, o que é que tem de bom nisso? É que ela tem os altos valores reais. Esses altos valores são reais, nós podemos fazer que ela seja, no caso, naturalmente ela é um observável. O que é um observável? Algo que pode ser medido, algo que pode ser calculado. É uma quantidade física, porque os altos valores dela são reais. Então o hermitiano é um observável. Bem, então, para terminar, nós só precisamos agora partir para a equação diferencial. A parte mais simples, porque nós temos lá a nossa equação diferencial de como acontece a evolução temporal. Nós tínhamos escrito que a nossa evolução temporal do nosso estado era psi de t mais um tzão, que agora eu estou chamando de epsilon, né? É igual a um operador no tempo. Quem é esse operador? Está aqui, ó, o operador. Nós calculamos esse operador, derivamos o operador. Pronto, então esse operador, identidade, menos I epsilon hamiltoniana H cortado vezes psi de t, que é o estado inicial. Então a evolução temporal ela é dada por isso aqui. O nosso estado no tempo aqui
posterior a esse tempo aqui, de uma diferença de epsilon, é dado por isso aqui, é determinado. Então, daqui, passando para o outro lado, rearranjando isso, nós temos que psi de t mais epsilon menos psi de t é igual a menos i epsilon h sobre h cortado psi de t. Temos que psi de t mais epsilon menos psi de t sobre epsilon é igual a menos i h hamiltoniano sobre h cortado aplicado em psi de t. Mas isso daqui, o que é isso daqui, ó? Uma variação em epsilon dividido pela variação. Isso aqui é simplesmente a derivada de psi de t em relação ao tempo. Isso é a definição de derivada. Na verdade aqui tem um limite, mas eu já disse que esse epsilon 2 de segunda ordem vão para zero. Na verdade aqui é um limite, né? Então estou subtraindo 1 menos o outro dividido pela variação limite quando o epsilon tende a zero, pá. Isso aqui vai dar a derivada. Então o que vai acontecer? Vai dar aqui derivada do estado psi de t dt é igual a menos i h psi de t h cortado. Então, melhorando isso aqui, passando nesse e multiplicando dos dois lados, eu vou ter que mais i h cortado vezes ddt de psi de t é igual ao hamiltoniano aplicado em psi de t. Lembrando que esse hamiltoniano aqui ele é um operador. A gente geralmente tira o símbolo de operador só para ficar mais fácil, mas posso colocar aqui no final, só para lembrar. E aqui eu tenho a chamada equação de Schrödinger. O que eu posso dizer sobre isso? Essa não é uma equação de altos valores. Não, a equação de Schrödinger não é uma equação de altos valores. Você vai ver frequentemente as pessoas, os professores também, muito escrevendo, já independente do tempo, né? Só escrevendo que h_psi é igual a e_psi. Isso daqui é uma equação de altos valores. Isso aqui é o nosso autovetor. Isso daqui é o alto valor e aqui é o estado, né? A gente pode escrever isso assim ou com o bracket, né? Que é assim, h_psi é igual a e_psi, que é a notação do professor Dirac. Foi professor do professor Abdallah Layal. O que tem mais para falar sobre isso? Que também ela é comumente vista de outra forma, né? A representação espacial, quando a gente escreve na base espacial. Como é que é isso? Ela pode ser escrita, quando a gente faz um produto pelo Bra da posição, isso pode ser escrito assim: IH cortado vezes dψ de R e T, porque claro, depende da posição, né? Psi de T dt é igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2m Laplaciano do psi de R e T mais o operador potencial. Esse é um operador potencial. Repare que eu estou colocando aqui o símbolo, mas não é necessário. Dependendo da posição, estou pegando um operador que é dependendo da posição, aplicado em psi de R de T. Então, essa aqui é outra equação, digamos, é a mesma, só que escrita na outra forma, escrita na base espacial. Base espacial, representação. Então, mas de fato, a equação de Schrödinger, primeira, é essa daqui. Essa daqui, que é uma equação diferencial de primeira ordem, né? Que nós temos a derivada dessa função de estado e que nós temos essa função de estado. Mas quando nós passamos para a representação espacial, nós vemos que ela se transforma numa equação de segunda ordem, porque isso aqui é um Laplaciano, então envolve derivadas segundas. E quando nós retiramos a dependência temporal, nós pegamos o caso estacionário, nós chegamos numa equação de altos valores, que é h_psi e e_psi. As três escritas são a mesma equação. Desenvolvida por Schrödinger. Bem, essa foi uma derivação de que fez, digamos, acreditar na equação de Schrödinger. Como eu sou mais voltado para o lado teórico, não sei nada de dados experimentais. E a última observação é de que
Essa equação, ela representa o que a segunda lei de Newton representa para a mecânica. No caso, ela dá a evolução temporal do seu state vector, do seu psi. Então, ela, em certos termos, determinística, porque ela diz como um estado evolui no tempo. Então, nesse ponto, ela é determinística. Bem, esse é o mais breve possível, mas a derivação é essa, no caso, uma derivação. E se tiverem comentários, críticas, sempre podem ser colocadas nos comentários. E no fim eu quero só agradecer ao professor José Abdallah Layel por toda a atenção que ele me presta. Então é isso.